Imagine isto. Você não passou a vida tentando ser alguém. Você passou a vida tentando não ser rejeitado. Antes de aprender quem você aprendeu o que funciona, o que gera aprovação, o que evita punição, abandono ou silêncio constrangedor. Você aprendeu cedo que existir não basta, é preciso existir do jeito certo. E assim nasce a imagem, não como vaidade, não como ego inflado, mas como estratégia, uma resposta inteligente a um mundo que recompensa conformidade e pune diferença. Você aprende a modular a voz, a calibrar opiniões, a esconder impulsos. Aprende quando falar, quando calar, quando sorrir. Aprende, acima de tudo, a não incomodar. Com o tempo, essa adaptação vira identidade. Você começa a se reconhecer mais pela forma como é percebido do que pelo que sente. A imagem deixa de ser um meio e vira um fim, algo a ser protegido, mantido, defendido. Você chama isso de maturidade, de inteligência emocional, de saber viver em sociedade. Mas existe um custo silencioso, um cansaço constante, uma tensão de fundo, a sensação de estar sempre ligado, sempre se observando, sempre se corrigindo. Você não vive, você se administra. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: quanto da sua energia diária vai para viver e quanto vai para sustentar uma versão aceitável de você mesmo? Na psicologia, identidade não é algo fixo. Ela é construída em resposta ao ambiente. Carl Jung chamou a imagem social de persona, a máscara que usamos para funcionar no mundo. A persona não é um erro, ela é necessária. Sem ela, a vida social seria impossível. O problema começa quando você esquece que ela é uma máscara, quando você passa tempo demais usando o personagem e pouco tempo existindo fora dele, quando o papel gruda no rosto e tirá-lo parece perigoso demais. A partir desse ponto, suas decisões mudam de origem. Você não age mais a partir do que é verdadeiro, mas a partir do que é coerente com a imagem. Você não pergunta, isso faz sentido para mim? Mas, isso combina comigo? Isso mantém quem eu pareço ser? Isso preserva a narrativa que os outros têm de mim? E a imagem exige consistência. Ela odeia contradições. Se você é visto como forte, não pode vacilar. Se é visto como inteligente, não pode errar. Se é visto como equilibrado, não pode colapsar. Se é visto como bom, não pode frustrar. A imagem cobra fidelidade total. O preço dessa fidelidade é a amputação de partes reais de você. Raiva vira silêncio, tristeza vira ironia, desejo vira adiamento, opinião vira cálculo. Você começa a viver uma versão higienizada da própria existência. Jung alertava que tudo o que não é vivido conscientemente retorna como sintoma. Ansiedade sem causa clara, irritação constante, sensação de vazio mesmo quando tudo parece certo, uma vida funcional por fora e estéril por dentro. Isso não é fraqueza, é divisão interna. Existe um medo central que mantém a imagem viva, o medo da rejeição, a crença de que sem a máscara você será descartado, não amado, não respeitado, não desejado. Mas essa crença raramente é examinada com honestidade, porque se você olhar de perto, vai perceber algo desconfortável. O que você recebe hoje já não é amor ao eu real, é aceitação condicionada, é afeto negociado à aversão editada. Por isso nunca basta, por isso sempre parece insuficiente. Você é visto, mas não reconhecido, aplaudido, mas não tocado. A imagem não existe para te fazer feliz, ela existe para te manter aceito. E aceitação não é liberdade, é contrato. Destruir a própria imagem soa como autossabotagem, como perda de controle, como loucura. Mas psicologicamente é o início da integração. Não significa virar impulsivo, agressivo ou inconsequente. Significa parar de viver sob vigilância interna. É parar de se perguntar o tempo todo como será interpretado. É abandonar a necessidade de parecer certo. É aceitar o risco de ser mal interpretado.
Aqui surge o ponto mais difícil. Quando você começa a destruir a imagem, algumas coisas inevitavelmente acontecem. Algumas pessoas se afastam, algumas relações se fragilizam, alguns conflitos surgem, e isso dói. Mas observe com atenção, o que se perde não é você, é a projeção, é o acordo silencioso onde você oferecia previsibilidade em troca de aceitação, onde você não mudava demais para não desestabilizar o outro. Quem fica, fica por algo mais raro, contato real, menos aplausos, mais verdade. Existe um momento específico nesse processo em que algo muda, um ponto de ruptura silencioso. Você cansa de se explicar, cansa de justificar cada decisão, cansa de tentar ser compreendido por pessoas que só te aceitam enquanto você não muda. Você percebe que ser mal interpretado dói menos do que viver se traindo, que a solidão honesta pesa menos do que a companhia baseada em personagens. Nesse ponto, a identidade deixa de ser uma vitrine e vira um espaço interno habitável. O ego amadurece. O ego jovem precisa ser validado. O ego maduro precisa ser inteiro. Destruir a imagem é abandonar a necessidade de ser admirável, é aceitar o risco de ser real. Esse processo não te transforma em alguém melhor, te transforma em alguém mais inteiro, mais silencioso, menos explicativo, menos reativo. Você começa a responder menos às expectativas externas e mais à sua própria coerência interna. A energia que antes era gasta controlando percepções retorna para a vida, para criar, para agir, para sentir sem pedir permissão. Você não se torna indiferente, se torna seletivo, se importa menos, se importa melhor. A identidade deixa de ser um projeto e vira um lugar. Quando a imagem começa a morrer, surge um vazio, e o vazio assusta, porque sem imagem não há roteiro claro, não há personagem definido, não há garantias. Mas esse vazio não é ausência de identidade, é espaço, espaço para algo vivo, algo flexível, algo humano. Uma identidade que não precisa ser defendida, porque não está sendo vendida. Uma identidade que pode mudar sem colapsar. Uma identidade que não depende da aprovação para existir. Talvez a maior liberdade psicológica não seja se tornar alguém melhor, mais forte ou mais admirável. Talvez seja permitir que certas imagens morram. A imagem de quem você deveria ser, a imagem de quem você precisa parecer. A imagem que te mantém aceito, mas distante de si. Porque no fim, a pergunta mais honesta não é quem eu sou, e sim, qual versão de mim foi criada apenas para ser aceita e já pode ser deixada para trás.